Olá, meu nome é Natália, sou técnica do Tribunal de Contas e faço parte da comissão do SICOM. Hoje eu vou explicar para vocês sobre o conteúdo do layout da versão 1.7 do módulo de acompanhamento mensal e as regras que vocês têm que observar na hora de fazer o envio desse arquivo. As primeiras definições que eu vou explicar para vocês referem-se ao módulo acompanhamento mensal como um todo. A primeira questão que vocês têm que observar é quem é o responsável pelo envio desse módulo. O responsável pelo envio é o gestor de cada órgão. E quais órgãos? Câmara Municipal, Prefeitura, Autarquia, Fundação, regimes próprios de previdência, consórcio público e empresas estatais dependentes, tal como definidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, essas empresas, apesar de serem entidades de direito privado, de seguirem a Lei 6.404, elas também têm que fazer contabilidade pública, também têm que seguir a Lei 4.320, portanto, também têm que fazer remessa de dados por meio do SICOM. A periodicidade que vocês têm que observar no envio desse módulo, ela é mensal. Vocês enviam os arquivos mês a mês separadamente. E o prazo para envio desses arquivos é sempre 40 dias após o encerramento de cada mês. Então, vocês têm que ficar atentos, porque como é 40 dias, essa data acaba ficando móvel. Cada mês cai num dia diferente. E esse arquivo, que é o módulo que tem o maior número de arquivos, ele contempla 31 arquivos relacionados à execução orçamentária e financeira, alguns arquivos de controle, licitações, contratos. Sempre tem que encaminhar os 31 arquivos. Se não houver uma informação definida para algum determinado arquivo, você manda ele em branco, mas tem que mandar. Um exemplo é o arquivo da Câmara Municipal, que ele não vai ter dados referentes à Lei de Alteração Orçamentária e alterações orçamentárias. Também não vai ter referente à projeção atuarial do RPPS, mas ele tem que mandar assim mesmo esses arquivos em branco. Outra questão que vocês têm que observar são regras comuns a todos os arquivos. Eu vou detalhar mais para frente, arquivo por arquivo, relação de conteúdo e regra, mas essas três aqui que eu vou detalhar, elas são comuns a todos eles, então não vou ficar repetindo lá para frente em cada um dos arquivos. A primeira delas é observar o tamanho do campo. A gente tem uma coluna lá no layout que define esse tamanho do campo, se ele é um tamanho fixo ou ele é um tamanho que aceita até determinado número de caracteres no máximo. Um exemplo é o número do empenho. O campo número do empenho, ele aceita até 22 caracteres, mas você não precisa necessariamente informar os 22 caracteres. Se no seu município o tamanho é menor, se for 5, 6, 7, informa só aquele tamanho. Já alguns campos, como por exemplo o código da unidade orçamentária, ele tem um tamanho fixo definido. Ele é sempre 5 caracteres. Então, ainda que no seu município o código da unidade orçamentária tenha 2, tenha 3, tenha 4 dígitos, você vai ter que completar com zeros à esquerda para poder encaminhar esse arquivo, esse campo. O segundo é observar o formato, que é uma outra coluna do layout que define o formato do campo. O primeiro formato pode ser inteiro. No caso do inteiro, ele só aceita números e ele não tem casas decimais, a definição do inteiro mesmo. Já o campo real, ele só aceita números também, mas ele tem como padrão 2 casas decimais. Tá? No caso, alguns campos específicos do layout, para a quantidade e valor unitário dos arquivos de licitação, contratos e nota fiscal, a gente aumentou essas casas decimais. Então, para esses campos específicos, o formato real vai ter 4 casas decimais, mas isso está definido lá no conteúdo do campo que vocês vão poder observar. Além disso, o formato real, ele é sempre obrigatório. Então, vocês vão perceber que ao longo do layout, alguns campos que num determinado momento não têm informação, não deveriam ser preenchidos, ele tem formato real, mas é obrigatório. Isso é por questões de sistema mesmo, sempre que for um formato real e não houver valor a ser informado, vocês têm que preencher obrigatoriamente com zeros. No caso, com 3 zeros, porque 2 casas decimais vão ser considerados os 2 últimos dígitos, então no mínimo 3 zeros. O outro formato é o formato data, que é bem padrão, é aquele que o primeiro e o segundo dígito refere-se ao dia, o terceiro e quarto ao mês e os 4 últimos ao ano. E o formato texto, que vocês também têm que ficar atentos, que apesar de aceitar tanto números quanto letras, alguns campos que foram definidos com o formato texto, ele só aceita números. É o caso do CPF e do CNPJ, por exemplo. Ele está definido como formato texto, mas porque ele aceita zeros à esquerda, mas ele não vai aceitar letras se você tentar informar lá. E, além disso, obrigatoriedade dos campos. Tem uma coluna também no layout que diz se esse campo é obrigatório, sim ou não.
Sempre que o campo ele for obrigatório, sempre, em qualquer situação, ele vai estar definido como sim. Mas sempre que houver ao menos uma possibilidade desse campo não ser preenchido, ele vai estar definido como não obrigatório. Mas não significa que ele sempre será não obrigatório. Sempre que estiver definido como não lá na coluna, é importante vocês lerem o conteúdo desse campo para ver qual a condição de preenchimento dele. Um exemplo é quando vocês estiverem informando os responsáveis, né, por um determinado órgão. Quando você estiver informando o contador, o CRC do contador é obrigatório, mas ele está definido lá no layout como não obrigatório, porque nos demais casos ele não será preenchido, né? Então fiquem atentos a isso aí. A segunda regra é observar a unicidade dos registros através da chave de identificação. O que é a chave de identificação? Vocês podem observar no layout de vocês que aqueles campos que estão destacados em itálico e negrito, a combinação desses campos ela compõe a chave de identificação do registro, ou seja, é ela que me garante que não vão haver registros duplicados naquele arquivo. Um exemplo, lá no arquivo de empenho você vai informar para mim vários empenhos, mas você não vai poder informar o mesmo empenho mais de uma vez. Então, no caso, a chave de identificação do registro do empenho é o código da unidade orçamentária e o número daquele empenho. Então, essa combinação não pode repetir, tá? Além disso, o layout do SICOM está estruturado em formato de registros mestre e registros detalhe. Geralmente, os registros mestre eles estão definidos com tipo 10 e o registro detalhe com tipo 11. Então, o registro mestre, ele tem ali dados de identificação daquele registro. E o 11, ele detalha aquele registro. Sempre que houver essa relação mestre-detalhe, os valores que estão informados no registro detalhe, que é o 11, o somatório dele tem que fechar com o valor informado no registro mestre correspondente, que é o 10. Tá? Um exemplo disso é a receita arrecadada no mês. Então, vocês vão informar no registro 10, que é o mestre, a receita arrecadada por rubrica, e no registro 11, que é o detalhamento, vocês vão informar o valor arrecadado naquela rubrica por fonte de recurso, porque numa mesma rubrica a gente pode ter várias fontes de recurso. Então, o SICOM calcula o somatório daquele valor informado em cada fonte e verifica se está batendo com o valor informado por rubrica no registro 10. Tá ok? Essas, então, são as principais definições, as principais regras que vocês têm que observar para o preenchimento de todos os arquivos do módulo de acompanhamento mensal. Agora eu vou explicar sobre os arquivos identificação da remessa e órgãos. O primeiro deles, identificação da remessa, ele tem o objetivo de identificar aquele arquivo mensal que está sendo encaminhado, a qual município ele pertence, a qual órgão, a qual exercício, a qual mês de referência. Então, esses são os campos que vocês vão preencher nesse arquivo. Lembrando que o código do município está disponibilizado no portal do SICOM numa tabela que foi definida pelo próprio Tribunal de Contas. Em relação às regras desse arquivo, que vocês têm que observar, a primeira é que o SICOM valida o exercício e o mês de referência. Né? Sempre que vocês submetem uma remessa lá no portal do SICOM, tem que selecionar o exercício e o mês a que se refere aquela remessa. Então, o SICOM verifica se você selecionou o mês e o exercício correto a que se refere aquele arquivo, para evitar de mandar arquivo em meses trocados. E o órgão responsável pelo envio, ele deve corresponder a um órgão que foi cadastrado lá no módulo Instrumentos de Planejamento. Né? Primeiramente, vocês fizeram aquele cadastro lá no portal do SICOM, dos órgãos e dos gestores, e depois, quando fizeram a remessa do módulo Instrumentos de Planejamento, o SICOM validou se aqueles órgãos informados no módulo Instrumentos de Planejamento correspondem aos órgãos cadastrados no portal. Agora, no módulo Acompanhamento Mensal, ele também verifica se esse órgão informado aqui está de acordo com o que foi cadastrado no portal e com o que foi informado lá no módulo Instrumentos de Planejamento. O segundo arquivo, que é o arquivo de órgãos, primeiramente tem um registro onde são informados os dados cadastrais daquele órgão que está fazendo a remessa. Então, ali vocês informam o nome do órgão, o tipo, se ele é prefeitura, se é Câmara Municipal, autarquia, fundação, daquela listinha toda. Depois vocês informam o CNPJ do órgão, endereço, e-mail e telefone. Tá? Para o caso dos regimes próprios de previdência que contemplam assistência à saúde, lembrando que vocês vão ter que cadastrar em dois órgãos separados. Um, que é o 05, para a parte apenas da previdência, e o outro, que é o 06, para a parte de assistência à saúde. Então, dessa forma, vai ser possível separar os dados orçamentários relacionados à previdência e os relacionados à assistência à saúde. E o segundo conteúdo é o registro dos responsáveis pela remessa. No caso, o gestor,
o contador, o responsável pelo controle interno e o ordenador de despesa por delegação, se houver. As regras de preenchimento desse arquivo, então, a primeira é que o registro 10, que refere-se aos dados cadastrais do órgão, tem que ser único. Óbvio, é o único órgão que está encaminhando a remessa, então ali vai ter um único registro com os dados cadastrais dele. Já o registro dos responsáveis podem ter vários, porque são vários responsáveis elencados naquele mês. O órgão responsável deve corresponder a um órgão informado no módulo Instrumento de Planejamento, aí aquela mesma regra que tem lá no arquivo de identificação da remessa. Ela se repete aqui. Pode ser informado apenas um gestor e um contador dentro do mesmo intervalo de datas, dentro de um mesmo período. É claro que dentro daquele mês pode ter mais de um gestor ou mais de um contador no caso de ter saído durante o mês, no meio do mês, Ou seja, você pode ter um contador ali do dia 1 ao dia 10 de janeiro e outro do dia 11 ao dia 31 de janeiro. Você vai estar informando 2 dentro do mesmo mês, mas não vai estar informando 2 dentro do mesmo intervalo de datas, tá? Essa restrição, então, para não informar mais de um dentro do mesmo intervalo de datas, apenas para gestor e contador. Responsáveis pelo controle interno e ordenadores de despesa por delegação podem ter vários dentro do mês. E o período de responsabilidade que vocês vão informar é o período dentro do mês, A gente sabe que o prefeito, lá no caso, que é o gestor da prefeitura municipal, ele é eleito para um mandato de 4 anos, mas você não vai informar esse período de responsabilidade dos 4 anos, você vai informar, se estiver mandando o arquivo de janeiro, do dia 1 ao 31 de janeiro, de fevereiro, de 1 ao 28 de fevereiro, e assim vai. Em relação às regras ainda, a gente tem o campo, que é o número e o estado de origem do CRC do contador, que é um típico exemplo daquele campo que está definido no layout como não obrigatório, mas em uma determinada situação ele torna-se obrigatório. Então, sempre que você estiver informando o tipo de responsável contador, obrigatoriamente tem que informar o número do CRC e o estado de origem desse CRC. E outro campo também, que é um exemplo dessa situação, é o ordenador de despesa por delegação. Sempre que você estiver informando esse ordenador, o campo cargo do ordenador de despesa por delegação torna-se obrigatório. Por que isso? A gente sabe que em muitos municípios o prefeito ele delega a competência de ordenar a despesa para os secretários municipais. Então, esses secretários municipais serão informados aqui no SICOM como os ordenadores de despesa por delegação. E nesse campo do cargo, você vai poder informar se é o secretário municipal de saúde, ou o secretário de educação e assim por diante, tá? Portanto, essas foram as regras e o conteúdo dos arquivos de identificação da remessa e órgãos. Agora eu vou falar sobre os arquivos de detalhamento das receitas do mês e correção das receitas. O primeiro arquivo, então, é onde vocês vão informar o total da receita arrecadada naquele mês, por rubrica e por fonte de recurso, tá? Lembrando que aqui não é lançamento diário de receita, não é por arrecadação de receita. Vocês vão informar o total arrecadado no mês por rubrica e por fonte. No registro 10, vocês vão informar o valor por rubrica e no registro 11, que é o detalhamento, as rubricas com as respectivas fontes de recurso. Lembrando de observar aquela regra do registro mestre-detalhe, onde o somatório dos valores informados no registro detalhe tem que fechar com o valor informado no registro mestre. Tá? A rubrica de receita, então, sempre 8 dígitos. O SICOM só aceita as receitas que estão definidas nas tabelas da Instrução Normativa 05 de 2011, que foi atualizada pela Instrução 15 de 2011. O campo identificador de dedução, então, somente deve ser informado quando forem deduções de receita. Aí, no caso, você informa esse campo para informar se essa dedução refere-se à renúncia, restituição, dedução para a formação do Fundeb, conforme está definido na listinha lá nesse campo. As regras desse arquivo, então, é que a rubrica e a fonte de recurso têm que estar contempladas na Instrução Normativa 15 de 2011, tá? Lembrando que essas tabelas, tanto de receita, quanto despesa, quanto fonte de recurso, elas vão ser atualizadas agora pela própria comissão do SICOM, tá? De uma forma mais rápida, porque a Secretaria do Tesouro Nacional ela vai publicando as alterações da portaria 163 aí ao longo do ano. Então, a gente vai atualizando as nossas tabelas de acordo com as atualizações da Secretaria do Tesouro Nacional. E também de acordo com as situações de análise que o tribunal achar necessário, Algum desdobramento de receita ou de subelemento que a gente achar necessário, nós vamos incluir nessas tabelas também. A conta informada deve ser analítica, também está informado lá nas tabelas quais contas são analíticas, quais contas são sintéticas. As totalizações, portanto, serão feitas internamente pelo SICOM. Ele só vai aceitar valores em contas analíticas.
Se a receita foi prevista no orçamento, o campo valor previsto atualizado obrigatoriamente tem que ser maior que zero. E o SICOM ainda valida o valor acumulado em meses anteriores, porque tem um campo onde você informa ali aquele valor daquela receita acumulado até o mês anterior. Então, quando você informa esse valor, o SICOM pega as remessas informadas anteriormente nos outros meses e vai somando para ver se aquele valor acumulado está de acordo com o que já foi informado anteriormente. Temos ainda o arquivo de correção de receitas. Esse arquivo ele é utilizado quando há uma classificação incorreta de receita em algum arquivo de mês anterior que já foi encaminhado e para não haver necessidade de fazer a substituição desses arquivos que já foram encaminhados, se for só por uma incorreção de classificação de receita, você pode corrigir essa classificação nesse arquivo de correção de receita sem ter que reencaminhar os anteriores. E além disso, no caso de ocorrer estorno de receita, tem um registro próprio também que será informado nesse arquivo. Em relação às regras, deve-se observar então que a rubrica deduzida ou a rubrica estornada já deve ter sido informada anteriormente. Claro, né? Se eu estou dizendo que estou estornando uma receita, é porque eu já informei ela como receita arrecadada antes. Se eu estou dizendo que eu classifiquei incorretamente essa receita, é porque eu já informei ela antes, né? Seja naquele arquivo do mês ou em meses anteriores. Valida ainda o saldo da rubrica deduzida ou estornada, ou seja, o SICOM não deixa que você informe um valor de estorno de receita maior do que você já tem de valor acumulado arrecadado nessa receita. Né? E também não deixa que você deduza, que não confunda essa rubrica deduzida com deduções de receita, tá? Essa rubrica deduzida aqui que a gente está chamando é quando há aquele erro de classificação de receita, então você vai deduzir o que está incorreto e acrescentar no correto. E a receita informada deve ser analítica, conforme está definido lá na tabela. Essas, portanto, foram as regras que vocês devem observar e o conteúdo dos arquivos de receitas do mês e correções de receitas. Agora eu vou explicar sobre os arquivos Lei de Alteração Orçamentária e Alterações Orçamentárias. O primeiro, Lei de Alterações Orçamentárias, ele deve ser informado apenas pelo órgão Prefeitura Municipal. Os demais órgãos, então, encaminham esse arquivo em branco. O primeiro registro é onde vocês informam as leis autorizativas de crédito especial, crédito suplementar, remanejamento, transposição, transferência e alteração de fonte de recurso. Esse registro é para ser informado apenas as outras leis autorizativas, tá? Não é para informar LOA e LDO, tá? Os dados de lei orçamentária e LDO já foram informados lá no módulo Instrumentos de Planejamento. Se você tentar informar LOA e LDO aqui no registro 10, o SICOM não vai aceitar. O segundo registro é quando tem aquela autorização de alteração do percentual autorizado na LOA para suplementação. Então, às vezes, você autorizou lá 20% na LOA e vem uma lei posterior mudando esse percentual para 30% para suplementação. Vai ser informado no registro 20. O registro 30, que é o registro dos decretos de créditos adicionais, remanejamento, transposição, transferência e alterações de fonte de recurso, vocês informam os dados do decreto e da lei que autorizou esse decreto. Então, como eu falei anteriormente para vocês que a LOA não vai ser informada no registro 10, quando numa eventual abertura de crédito suplementar, utilizando o percentual autorizado na LOA, você informa o decreto e informa o número da lei orçamentária, a data da lei orçamentária no registro 30. Mas não tem que informar lá no registro 10 essa lei orçamentária novamente. Ela já foi cadastrada no módulo Instrumentos de Planejamento. As regras desse arquivo, então, é que ele só vai aceitar a remessa desse arquivo para o órgão Prefeitura Municipal. Se os demais órgãos tentarem fazer remessa desse arquivo, não será permitido o envio. A data da lei deve estar contida no mês de referência, portanto, observar essa regra, que a lei de autorização dessa alteração orçamentária, ela deve ser encaminhada no arquivo do mês em que ela foi editada. Isso pode ocorrer que a lei vai ser encaminhada no mês e o decreto em outro, não tem problema nenhum. Tá? Se a lei foi feita num mês e o decreto no outro, vocês mandam ele em meses diferentes, não tem nenhum problema. Se o tipo de decreto for decreto de crédito extraordinário, então não precisa informar número e data de lei de alteração e origem de recurso, porque o crédito extraordinário tem essa característica de não precisar de lei autorizativa, não precisa de origem de recurso. A próxima regra é que, se for decreto ou ato de alteração de fonte de recurso, para esse exercício de 2012, nós vamos aceitar que o número e a data da lei de alteração não sejam preenchidos, tá? Se o município ainda não tiver a lei
aprovada, autorizando a alteração de fonte de recurso. Para esse ano a gente vai aceitar o decreto de alteração sem os campos número e data de lei de autorização. No registro dos decretos, verifica se a lei de alteração já foi cadastrada ou se corresponde à LOA ou à LDO que foi cadastrada no IP. Tá? Sempre que você informar lá no registro dos decretos uma lei autorizativa, o SICOM vai verificar se você cadastrou essa lei lá no registro 10, naquele mês ou em meses anteriores, ou se ela se refere a uma lei que foi cadastrada no módulo Instrumentos de Planejamento. No caso, pode ser a lei orçamentária ou a LDO. O arquivo de alterações orçamentárias também só o órgão Prefeitura Municipal que encaminha. E aí ele encaminha com as alterações orçamentárias ocorridas em todos os órgãos, em todas as entidades daquele município, não só do órgão Prefeitura Municipal, de todos os órgãos e entidades, tá? Aqui vocês vão informar a classificação orçamentária da despesa. Lá no arquivo anterior de Lei de Alterações Orçamentárias, vocês informaram os dados das leis, dos decretos, qual a origem do recurso que foi utilizado. E aqui vocês vão mostrar, né, para o tribunal efetivamente quais as despesas foram alteradas, quais as despesas foram suplementadas, anuladas, remanejadas e vão demonstrar o crédito orçamentário completo. O número do decreto, dessa forma o SICOM vai fazer um vínculo, né, entre o decreto informado lá no registro 30 do arquivo LAU com as alterações orçamentárias informadas nesse arquivo. E informa ainda qual que é o tipo de alteração orçamentária, se foi um crédito suplementar, especial, remanejamento, transposição, conforme está lá na lista do layout. Em relação às regras, o decreto deve ter sido cadastrado no arquivo de leis de alterações orçamentárias daquele mês. Como eu falei para vocês, a lei de autorização pode ser encaminhada no mês e o decreto no outro, ok. Mas no mês que você informar o decreto, você tem que informar o arquivo de alteração orçamentária correspondente, tá? No mesmo mês. O somatório das alterações orçamentárias de cada decreto deve corresponder ao respectivo valor aberto informado no registro 30, né, dos decretos, ou seja, o SICOM vai fazer esse confronto entre o que você informou lá no registro dos decretos com o que você informou no alterações orçamentárias. Um exemplo, se lá no registro dos decretos foi informada uma suplementação no valor de R$1.000, utilizando para essa suplementação como fonte a anulação de recursos. Então, lá no registro de alterações orçamentárias correspondente, ele vai verificar se você informou os R$1.000 de suplementação e os R$1.000 de anulação, tá? Se não tiver fechando esse valor, ele vai barrar o envio do arquivo. Outra regra é que para alterações exclusivamente de fonte de recurso, você deve preencher o registro 11, que é onde informa a fonte que foi acrescida. Foi definido, então, que quando houver apenas alteração de fonte de recurso, mantendo todos os outros campos iguais, toda a classificação orçamentária igual, você vai preencher no registro 10 a fonte de recurso que está sendo reduzida e no registro 11 a fonte de recurso que está sendo acrescida. Para as demais alterações, que não sejam alteração de fonte de recurso, portanto, o registro 11 não deve ser informado. Essas, então, foram as regras e conteúdo dos arquivos de Lei de Alterações Orçamentárias e alterações orçamentárias. Agora eu vou detalhar para vocês as informações dos arquivos relacionados às licitações. O primeiro deles é o arquivo do Decreto Municipal Regulamentador do Pregão e do Registro de Preços. Nesse arquivo, vocês vão informar apenas número, data e data de publicação do decreto, se houver no seu município, né, o do pregão e do registro de preço. Em relação às regras, é que esses dados eles devem ser encaminhados uma única vez, né? Apesar desse arquivo ele estar no módulo de acompanhamento mensal, não significa que ele tem que ser encaminhado todos os meses. Manda uma única vez, manda novamente só se houver uma alteração nesses decretos, tá? Se você tentar encaminhar no próximo mês a informação do mesmo decreto, o SICOM não vai aceitar. E agora começam os arquivos relacionados diretamente às fases da licitação. Vocês vão perceber que daqui para frente esses arquivos, o conteúdo deles vão estar mais ou menos definido com base na fase que se encontra o processo licitatório. Para vocês terem como referência, nós definimos lá no layout que os arquivos relacionados à licitação devem ser encaminhados no mês em que a licitação foi homologada. Por que isso? Porque todos os arquivos têm que ser enviados completos. E vocês só vão ter todos esses dados que estão sendo solicitados após a homologação da licitação. Tá? Então, sempre mandam todos os arquivos relacionados ao mesmo processo no mês em que foi homologada.
O arquivo de abertura da licitação, ele tem um primeiro registro, que é o detalhamento dos convites e dos editais. Então, vocês podem ver lá no layout que os campos são mais ou menos aqueles campos que estão contemplados no edital e no convite. Depois temos o detalhamento da pesquisa de preços ou orçamentos em planilha, que esse registro tem causado muitas dúvidas nos jurisdicionados. A maioria de vocês tem ligado, tem perguntado se aqui seriam informadas todas as cotações de preço. E não é. Nesse arquivo é para vocês informarem aquele preço de referência que vai ser utilizado como referência para o julgamento da licitação. Então, no caso, vocês podem fazer as cotações, devem fazer as cotações de preço, e aqui vocês informam o preço de referência, que não necessariamente vai ser a média das cotações. Aí vai depender do critério que foi definido lá no edital. Se é um percentual acima, um percentual abaixo, se é o menor preço, se é a média, enfim. O detalhamento da referência de preços no credenciamento. Aqui, no caso, esse registro só será preenchido quando for um processo licitatório para credenciamento, que eu acredito que será exceção. Na maioria dos casos, os credenciamentos, eles configuram inexigibilidade de licitação. Então, ele será informado lá no arquivo de dispensa e inexigibilidade. Caso o município tenha feito uma licitação para credenciamento, então deve informar o detalhamento da referência de preços para o credenciamento. E o registro do detalhamento dos recursos orçamentários. Aqui é onde vocês vão informar o crédito orçamentário pelo qual correrá a despesa. No caso do registro de preços, se a natureza do procedimento for registro de preços, esse registro torna-se opcional, já que o município não é obrigado a comprar, ele não precisa informar o recurso orçamentário. Em relação às regras do arquivo, essa aqui é uma linha de corte que nós definimos para esse exercício agora de 2012, que é o seguinte: esses processos licitatórios, eles serão obrigatórios o envio apenas aqueles abertos a partir de 2012. Então, aqueles processos licitatórios abertos em 2011 ou antes de 2012, ainda que tenham sido homologados em 2012, eles não têm o envio obrigatório. Tá? Isso foi para desonerar um pouco vocês de ficar pegando esses processos antigos e digitando para poder encaminhar por meio do SICOM. Então, a referência para o SICOM no arquivo de licitação é a abertura do processo licitatório. Se ela ocorreu 2012 para frente, é obrigatório o envio. E um outro detalhe que é bom chamar a atenção é que os campos quantidade e valor unitário em todos os arquivos de licitação, eles foram padronizados para formato real, tamanho 13 e com 4 casas decimais. Ainda no arquivo de abertura de licitações, as regras que nós temos são as seguintes: obras e serviços de engenharia. Se a natureza do objeto for obra e serviço de engenharia, obrigatoriamente tem que informar o campo regime de execução. Se a modalidade de licitação for convite, o campo número de convidados deve ser informado. Quando for alienação de bens, então vocês não informam valor de referência para licitação e informam o campo valor mínimo global em caso de alienação de bens. O próximo arquivo são os responsáveis pela licitação. Então, aqui a gente tem dados cadastrais dos responsáveis pela licitação, que estão definidos aí uma listinha de responsabilidades, e o detalhamento da comissão de licitação, pregoeiro e equipe de apoio. Lembrando que esse arquivo ele deve ser informado para cada processo licitatório, porque ainda que você tenha uma comissão permanente de licitação, pode ser que pessoas diferentes atuaram em procedimentos licitatórios diferentes. Tá? Então, para cada processo licitatório, tem que ter um arquivo de responsáveis correspondente. Em relação às regras, como eu já falei, que esse arquivo deve ser preenchido para cada processo. Se a modalidade de licitação for pregão presencial ou pregão eletrônico, deve ser informado ao menos um pregoeiro, que é o tipo 6, e a mesma pessoa pode ser informada para tipos de responsabilidades diferentes. Aqui, já na fase de habilitação da licitação, a gente tem um arquivo onde são informados os participantes habilitados, tá? Aqui somente os habilitados. Então, tem dados cadastrais de CPF, de certidões, e no caso do pregão, vocês vão informar só o vencedor, aí não precisa informar todos, porque aí os documentos de habilitação vão ser referentes apenas ao vencedor. O detalhamento do credenciado, aí no caso da licitação para credenciamento, que eu acredito ser a exceção. Em relação às regras, se a natureza do procedimento for credenciamento, deve ser informado o registro 11, que é o detalhamento do credenciado, e não deve ser informado o registro 10, ou seja, o mesmo processo licitatório, ou ele tem informado o registro 10, que é o detalhamento dos participantes habilitados, ou ele tem informado o registro 11, que é o detalhamento credenciado. Não pode haver os dois registros para o mesmo processo licitatório. O próximo
o detalhamento do credenciado pode ser encaminhado em remessas de meses posteriores ao mês de envio do respectivo processo licitatório. Porque se houve uma licitação para credenciamento, foi homologada naquele mês, enviou todas as informações daquele procedimento licitatório, pode ser que nos meses seguintes apareçam novos credenciados, e aí você não precisa ficar informando aqueles dados todos do processo de novo, manda só o detalhamento do credenciado e o SICOM irá aceitar. A próxima fase, então, julgamento da licitação. Aqui a gente tem um registro 10, que é o detalhamento do mapa de preços. Então, aqui vocês vão informar as propostas dos participantes para cada item, né, o que foi ofertado ali. Depois temos o detalhamento do percentual de desconto sobre tabela de preços. Esse registro, ele foi criado para atender aquelas licitações que são feitas utilizando como critério o maior desconto oferecido sobre uma tabela de preços praticadas no mercado. Né? Então, quando ocorrer essa situação, vocês não teriam como informar os preços unitários, os quantitativos, lá no detalhamento do mapa de preços. Então, foi criado esse registro, que dessa forma vocês vão poder informar não os preços unitários, mas os percentuais ofertados por cada participante. Por fim, a data do julgamento, que aí só a data do julgamento da licitação. As regras, então, aí quando lá no arquivo de abertura da licitação, lá no registro 10, onde tem as informações do convite, do edital de licitação, tem um campo com uma perguntinha, se foi utilizado como critério de adjudicação o maior desconto em tabela de preços praticadas no mercado. Se lá no arquivo de abertura da licitação, lá no registro do edital, do convite, você informar que sim, que houve como critério maior desconto em tabela, então você não vai preencher o registro 10, que é o mapa de preços, você vai preencher o registro 11, que é o detalhamento dos percentuais, tá? Se, caso contrário, você informar que não foi utilizado o critério de maior desconto oferecido sobre tabela de preços, então você preenche o registro 10, que é o mapa de preços, e não preenche o 11, que é o detalhamento dos percentuais, tá? Lá na homologação da licitação, então, aqui eu já informei os dados de abertura, de responsáveis, de habilitação, de julgamento. Agora a homologação, eu vou informar quem foi o vencedor da licitação. Lá no registro 10, então, né, as informações dos participantes já foram informadas lá no arquivo de habilitação. Agora eu vou vincular o participante ao item que ele venceu, né, no caso aí só o vencedor. O detalhamento da data de homologação e o detalhamento do vencedor da licitação quando utilizado o percentual de desconto sobre tabela de preços. Porque aqui no primeiro registro, que é o registro 10, você vai vincular o vencedor a cada item e vai ter que informar o preço unitário que foi homologado. No caso de ter sido um percentual, você vai informar no registro 20 quem foi o vencedor, né, para cada item com aquele percentual que foi homologado. As regras, então, bem parecida com o arquivo anterior, se lá no arquivo de abertura de licitação você informou que não foi utilizado como critério o maior desconto oferecido em tabela, então preenche o registro 10 e não preenche o 20. Se você informou que sim, que foi utilizado como critério o maior desconto na tabela, não preenche o registro 10 e preenche o registro 20, tá ok? O próximo, então, se a natureza do procedimento for credenciamento, os registros 10 e 20 não devem ser informados. Por quê? No caso do credenciamento, não existe um vencedor para aquele item, existem os vários credenciados que já foram informados lá no arquivo de habilitação. Se a natureza do procedimento for registro de preços, então o campo data de adjudicação não deve ser informado, né? Conforme está disponível lá na cartilha do registro de preços do Estado, não ocorre a adjudicação para o registro de preços, então essa data não será informada. Por fim, para terminar, os arquivos relacionados a um procedimento licitatório, a gente tem dados cadastrais dos responsáveis pelo parecer técnico, jurídico do edital, jurídico julgamento, jurídico outros, tá? As regras, então, a mesma pessoa pode ser informada como responsável por pareceres diferentes, tá? Aqui, então, eu encerro o conteúdo e as regras referentes aos arquivos de licitação. Agora vou iniciar a explicação sobre os arquivos adesão a registro de preços e dispensa inexigibilidade. O primeiro arquivo, então, adesão a registro de preços, ele será informado quando um órgão estiver aderindo a uma ata de registro de preços realizada por outro órgão da administração pública, né? Lembrando que quando este órgão estiver realizando o processo licitatório para registro de preços,
ele vai informar esses dados nos arquivos de licitação informados anteriormente. Quando o órgão estiver aderindo a uma ata de registro de preço que foi uma licitação realizada por outro órgão, será informado aqui nesse arquivo de adesão. Então, o primeiro registro é o detalhamento da adesão, o registro de preços. Depois temos o detalhamento da pesquisa de preços. No caso, o órgão ele tem que fazer essa pesquisa de preço para comprovar que vale a pena aderir a essa ata. O detalhamento do termo de adesão e o detalhamento da adesão a registro de preços quando foi utilizado o percentual de desconto sobre tabela de mercado, Em relação às regras, lá no registro 10, aí é a mesma coisa lá da abertura da licitação. A gente tem um campo onde é informado se na licitação foi utilizado como critério o maior desconto oferecido sobre tabela. Então, lá no registro 10, se você disser que não foi utilizado esse critério de maior desconto, então o registro 12 deve ser informado e o registro 20, que é o dos percentuais, não deve ser informado. Agora, se nesse campo lá do registro 10 você informar que sim, que foi utilizado o maior desconto em tabela, preencha o registro 20 e não preencha o registro 10. O arquivo de dispensa ou inexigibilidade, as principais dúvidas que têm surgido em relação a ele são em relação às dispensas por valor. E a gente já definiu lá no layout que as dispensas por valor, que são do inciso 1 e 2 do artigo 24 da Lei 8.666, não devem ser informados neste arquivo. E aí muita gente perguntou, então eu não tenho que informar para o SICOM as dispensas por valor? Tem lá no empenho, na liquidação, no pagamento, não tem que informar aqui no arquivo relacionado à dispensa. Então, aqui somente as demais dispensas do artigo 24 e os processos de inexigibilidade. Lá, quando chegar no arquivo de empenho, eu vou mostrar para vocês como que é feito esse vínculo entre empenho e licitação. Lá no arquivo de empenho, no caso de ser uma dispensa por valor, você vai informar que não houve processo licitatório para aquela dispensa. Então, quando chegar lá no empenho, eu vou detalhar melhor para vocês. Temos o detalhamento da dispensa ou inexigibilidade, detalhamento dos responsáveis e o detalhamento da pesquisa de preços, orçamentos em planilha ou referência de preços no credenciamento. Aqui, no caso de ser uma inexigibilidade para credenciamento, será informada a referência de preços para credenciamento e vale a mesma regra da pesquisa de preços lá da licitação. Aqui não são as cotações de preços, aqui é o preço de referência, Detalhamento dos recursos orçamentários, que é o crédito pelo qual ocorrerá a despesa, o detalhamento do fornecedor contratado pela dispensa ou inexigibilidade e o detalhamento do credenciado. Em relação à regra, eu listei para vocês aqui que a principal regra, também é a mesma que existe lá nos arquivos de licitação, é que o detalhamento do credenciado ele pode ser encaminhado em remessas posteriores ao do respectivo processo de inexigibilidade, Porque pode ter sido encerrado o processo de inexigibilidade num mês, informado, e ter surgido novos credenciados ao longo do ano. Então, esses novos credenciados podem ser informados nesse detalhamento sem ter que informar os arquivos anteriores todos de novo. Essas, portanto, são as informações relacionadas à adesão a registro de preço e aos processos de dispensa e inexigibilidade. Nesse capítulo agora, vamos tratar das informações relacionadas aos contratos. O conteúdo desse arquivo, então, são basicamente aqueles campos relacionados às cláusulas mais importantes do contrato. No registro 10, a gente tem informações referentes aos contratos, termos de parceria e contratos de gestão. O segundo registro, vocês vão detalhar os itens contratados. No terceiro é o crédito orçamentário pelo qual ocorrerá a despesa, que também foi informado lá nos arquivos de licitação e também deve ser informado nos contratos. E o detalhamento dos contratos com mais de um credor ou empresas consorciadas. No caso de ter empresas consorciadas ou um contrato com mais de um credor, aí você vai informar os dados de CPF ou CNPJ, nome do credor ou do contratado, nesse registro e não no registro 10. O detalhamento dos termos de rescisão contratual, dos termos aditivos e dos itens aditados. Em relação às regras, então, sempre que for um contrato de concessão ou permissão, os seguintes registros não devem ser informados. Quais eles? Detalhamento dos itens contratados, detalhamento do crédito orçamentário pelo qual ocorrerá a despesa, o detalhamento dos termos aditivos e dos itens aditados. A segunda regra é que, se for concessão ou permissão ainda, aí alguns campos do registro 10 não devem ser preenchidos. Quais campos? Forma de fornecimento, forma de pagamento, prazo de executação, multa rescisória, multa por inadimplemento e garantia.
E quando for informado um termo de rescisão, se converifica se o contrato original foi cadastrado. Só pode existir uma única rescisão para o mesmo contrato. Quando for informado um termo aditivo, o SICOM verifica se o contrato original foi cadastrado. Caso exista um termo de rescisão para o contrato, o SICOM verifica se a data do termo aditivo é anterior à data da rescisão. Ou seja, você não pode informar um termo aditivo para um contrato que já foi rescindido, tá? Então ele faz essa verificação de consistência. E a data do termo aditivo deve ser posterior ou igual à data da assinatura do contrato, claro. Só algumas regras de consistência em relação a contratos. Então encerramos aqui as regras e conteúdo de contratos. Agora, então, vamos tratar sobre os arquivos de contas bancárias e caixa. O arquivo de contas bancárias, então, nós temos o detalhamento das contas bancárias, que é o primeiro registro. Nesse registro, vocês vão informar os saldos inicial e final no mês de cada conta bancária informada. Tem uma observação importante que é em relação às aplicações financeiras vinculadas a uma mesma conta bancária. Sempre que houver mais de uma aplicação financeira vinculada ao mesmo número de conta corrente, ao mesmo número de conta bancária, não vai ser possível detalhar essas várias aplicações no SICOM. Então, a gente colocou uma observação lá que caso existam diversas aplicações financeiras vinculadas ao mesmo número de conta, os dados dessas aplicações devem ser informados, consolidados no arquivo de contas bancárias. Depois, no próximo registro, é o detalhamento das movimentações das contas bancárias, onde vocês vão detalhar ali os totais de entradas, os totais de saídas, por tipo de entrada, por tipo de saída naquela conta. Temos ainda o detalhamento da receita por conta bancária, que ele é informado quando o tipo de entrada for receita arrecadada no mês. Em relação às regras, então, todas as contas bancárias que não foram encerradas, elas devem ser informadas todos os meses, mesmo aquelas que não houveram movimentação. Ou seja, se numa conta bancária não houve movimentação naquele mês, ficou o mesmo saldo do mês anterior, eu não preciso informar o detalhamento da movimentação, mas o registro 10, com saldo anterior, com saldo final no mês, eu tenho que informar. Existe um campo lá no detalhamento das contas bancárias que é data do encerramento, né? Então, se você informar que aquela conta foi encerrada naquele mês, a partir do próximo mês, você não precisa mais informá-la no SICOM, mas isso só vai ocorrer se for informado que essa conta foi encerrada. Não sendo, todas as contas bancárias têm que ser informadas todos os meses, ainda que não teve movimentação. Verifica se o saldo inicial é igual ao saldo final do mês anterior, né? Tem que haver essa consistência. Verifica se a data de encerramento, se for informada, está contida no mês de referência, ou seja, se houve encerramento daquela conta bancária, você tem que informar que ela foi encerrada naquele mês em que ela foi encerrada, para a partir do mês seguinte não ser mais obrigatório o envio das informações dessa conta. Se o campo tipo de movimentação for uma entrada, ele só aceita esses tipos definidos. Só pode ser entrada numa conta bancária a receita arrecadada no mês, os rendimentos de aplicação financeira lá na conta de aplicação financeira, a transferência de outras contas bancárias para esta conta bancária, o resgate de aplicações financeiras no mês, aqui no caso na conta corrente, vai ser uma entrada quando estiver resgatando. As aplicações financeiras realizadas no mês, quando estiver sendo informada a conta de aplicação, então vai ser uma entrada lá na conta de aplicação. Os estornos realizados no mês, porque eles podem ser tanto entrada quanto saída. Outras movimentações realizadas no mês, que também podem ser tanto entrada como saída. Se o tipo de movimentação, então, for 2, saída, só podem ser esses tipos aqui definidos como saída. Transferência desta conta para outra conta bancária. O resgate de aplicação financeira no mês, aí no caso lá na conta de aplicação, né? O resgate vai ser uma saída. Os pagamentos efetuados no mês, as aplicações financeiras realizadas no mês, aí aqui no caso na conta corrente, né? Quando estiver fazendo a aplicação, lá na conta corrente ele é uma saída. Os estornos realizados no mês, que podem ser tanto entrada quanto saída, os saques realizados no mês e outras movimentações que também podem ser tanto entrada quanto saída. Sempre os campos conta transferida, dígito verificador da conta corrente devem ser informados quando o campo tipo de entrada e saída for esses 4, ou seja,
sempre que houver movimentação entre contas, você tem que informar para qual conta está indo e de qual conta está vindo o recurso. Então, sempre para transferências de outras contas bancárias para esta conta, transferência desta para outras contas, resgate de aplicação financeira e aplicações financeiras, vocês têm que sempre informar para onde está indo e de onde está vindo o recurso. E essa continha, saldo final informado no mês, é igual ao saldo inicial informado no mês, mais o total das entradas, menos o total das saídas. Sempre que você informar como tipo de entrada receita arrecadada no mês, obrigatoriamente tem que ser informado o registro 12, que é o detalhamento da receita por conta bancária. É ali que você vai detalhar todas as rubricas de receita arrecadada naquela conta bancária. E ele verifica se o somatório dos valores informados no registro 12, onde você detalhou as rubricas de receita arrecadada, está fechando com um total de entrada por arrecadação de receita informado lá no movimento da conta bancária. O arquivo de conta caixa, as regras no caso são bem parecidas com as de conta bancária. O conteúdo, o primeiro registro, tem saldo inicial e final da conta caixa. O detalhamento da movimentação, também de entradas e saídas, e o detalhamento da receita da conta caixa, se houver receita arrecadada na conta caixa. As regras, então, são parecidas com das contas bancárias. A primeira é que o saldo inicial do mês tem que ser igual ao saldo final do mês anterior. A mesma continha, o saldo final tem que ser igual ao saldo inicial, mais o total das entradas, menos o total das saídas. Da mesma forma, sempre que for informada entrada na conta caixa, ele só pode ser informado com esses tipos aqui: receita arrecadada no mês, transferência para essa conta, estornos e outras movimentações. Sempre que for informado o tipo 2, saída, ele só pode estar vinculado a esses tipos de movimentação: transferência para contas bancárias, pagamentos, estornos, saques e outras movimentações realizadas no mês. Sempre que o tipo de entrada e de saída, aí a mesma coisa da conta bancária, for receita arrecadada no mês, obrigatoriamente tem que informar o detalhamento 12, com as rubricas de receita arrecadada ali na conta caixa, e o somatório informado no registro 12 tem que fechar com o total informado de receita arrecadado lá no detalhamento do movimento da conta caixa. Essas, portanto, foram as regras e conteúdo dos arquivos de contas bancárias e caixa. Vamos iniciar agora o conteúdo e as regras dos arquivos de empenho, anulação de empenho e restos a pagar de exercícios anteriores. O primeiro, então, nós temos o detalhamento dos empenhos do mês, onde vocês vão informar todos aqueles campos que compõem a nota de empenho de vocês. E depois o detalhamento dos empenhos por fonte de recursos, lembrando que aqui segue aquela regra dos registros mestre e detalhe, onde o total informado no detalhe, que é o empenho por fonte, tem que fechar com o valor bruto do empenho informado lá no registro 10, que é o registro mestre. Depois temos o detalhamento do empenho por credor, para a nota de empenho que possui mais de um credor. Só que aqui no caso não se refere àquelas despesas com folha de pagamento, que eu vou informar mais para frente como serão informados. Por fim, o detalhamento do reforço de empenho. E aí as regras desse arquivo, começando lá com a combinação dos campos elemento e subelemento da despesa, tem que estar de acordo com a tabela definida na instrução 05, que foi alterada pela instrução 15 do tribunal. Tá? Lembrando que cada município aí costuma utilizar uma codificação diferente para subelemento, e o tribunal padronizou a partir dessas instruções normativas. O SICOM, portanto, só aceita essa combinação formada que está lá na tabela das instruções. A gente seguiu aí a portaria 163 da STN e no caso do subelemento também seguimos a 448, tá? Para facilitar essa padronização, mas algumas necessidades de análise do tribunal a gente precisou criar subelementos específicos. E a data do empenho deve estar contida no mês de referência, ou seja, você manda o empenho no arquivo do mês em que ele foi feito, ok? Mais regras. Essa é a regra do empenho relacionado à folha de pagamento que eu falei com vocês. Sempre que for um empenho relacionado à folha de pagamento, vocês não vão precisar informar o número do documento, ou seja, o CPF ou CNPJ do credor, né? Porque ficaria inviável você informar ali CPF de todos os funcionários que estão sendo pagos, né, os salários deles com base nessa nota de empenho. Então, nós definimos como regra para o sistema que sempre que o empenho for informado com esses elementos de despesa, não precisa informar
o número do documento. Então, sempre que for 01, aposentadorias, reserva remunerada e reformas. O 03, pensões. 04, contratação por tempo determinado. 09, salário família. 11, vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil. 16, outras despesas variáveis pessoal civil. O 36, vinculado ao subelemento 07, que é para estagiários. O 36, vinculado ao subelemento 26, que é para serviços médicos e odontológicos. O 36, vinculado ao subelemento 28, que é para serviços de assistência social. O 36, vinculado ao subelemento 99, que é outros serviços de terceiro, pessoa física. O elemento 48, outros auxílios financeiros a pessoas físicas. E a natureza da despesa completa, 3190-92, 3191-92, 3171-92, né? Sempre que for despesa de exercício anterior relacionada a gasto com pessoal, não vai precisar informar o número do documento na nota de empenho. Caso o empenho, então, possua registros do detalhamento do empenho por credor, então o tipo e o número do documento, eles não serão informados no registro 10, eles serão informados lá no detalhamento do empenho por credor, tá? Aqui começa o vínculo da nota de empenho com o arquivo de contratos. Nesse campo, você vai informar se aquela despesa foi ou não decorrente de um contrato. Se você informar que sim, que essa despesa foi decorrente de um contrato, então obrigatoriamente você tem que informar o número e a data da assinatura desse contrato. E aí, através desses campos, o SICOM vai verificar se você informou esse contrato lá no arquivo de contratos, daquele mês ou de meses anteriores, exceto se aquele contrato foi assinado antes de 2012. Então, da mesma forma que tem aquela data de corte para licitação, a gente tem também a data de corte para contratos. Serão encaminhados apenas os contratos assinados a partir de 2012. Em relação aos termos aditivos, mesma coisa. Se informar o campo número sequencial do termo aditivo, o SICOM vai verificar lá no arquivo de contratos se foi preenchido o cadastro desse termo aditivo naquele mês ou em meses anteriores, exceto se foi um termo aditivo assinado antes de 2012. Aqui começa o vínculo do empenho com a licitação. Então, nesse campo, aqui ó, é aquela dispensa por valor que eu falei para vocês, que vocês não vão informar lá no arquivo de dispensa o processo de dispensa, mas a despesa realizada por meio da dispensa por valor, vocês vão informar aqui. Sempre que for, sempre que aquele empenho você disser que ele não foi decorrente de uma licitação, então você não precisa preencher o número do processo e o exercício do processo. Então, sempre que for dispensa por valor, você vai preencher não aqui, que aí você não vai precisar preencher número e exercício do processo. Se nesse mesmo campo você informar que essa despesa ela foi decorrente ou de uma licitação, ou de uma dispensa e inexigibilidade, ou de uma adesão à ata de registro de preços, obrigatoriamente você tem que preencher os campos número do processo e exercício do processo. E através desses campos o SICOM vai verificar se você informou essa licitação lá nos arquivos de licitação, essa dispensa ou inexigibilidade lá nos arquivos de dispensa ou inexigibilidade, ou esse processo de adesão lá no arquivo de adesão a registro de preços, seja do mês ou de meses anteriores, tá? Exceto quando se verificar que aquele exercício é anterior a 2012, então ele não vai fazer essa verificação se foram preenchidos esses processos. Se lá nesse campo você informar que a licitação, que esse empenho, essa despesa foi decorrente de uma licitação realizada por outro órgão ou entidade, ou uma dispensa ou inexigibilidade realizada por outro órgão ou entidade, você obrigatoriamente tem que preencher os campos número e exercício do processo. Mas o SICOM não vai fazer essa verificação se o processo foi informado lá no arquivo próprio no momento da remessa. Por quê? Se você está me dizendo que essa licitação foi realizada por outro órgão, eu não tenho como garantir que o órgão que realizou a licitação, ele encaminhou o arquivo dele antes do meu. Então, não teria como fazer essa verificação no momento da remessa. Essa verificação vai ser feita no momento da análise, tá? Depois que os dados já estiverem lá dentro do SICOM. E, por fim, é vedada a utilização da modalidade de aplicação ou do elemento de despesa 99, conforme está definido na portaria 163 da STN. Então, informados os empenhos do mês, vocês também têm condições de informar os empenhos que eventualmente foram anulados naquele mês, tá? Então, nós temos o detalhamento dos empenhos anulados, o detalhamento dos empenhos anulados por fonte de recurso e o detalhamento do empenho anulado por credor para aqueles empenhos que possuem mais de um credor, que não estão relacionados à folha de pagamento.
Em relação às regras, a data da anulação deve estar contida no mês de referência, né? Então, sempre mandar, se houver anulação de empenho, manda no mês que foi feita a anulação de empenho. Calcula o saldo do empenho por fonte de recurso, ou seja, ele não permite que você anule um saldo maior do que o saldo do empenho. E aí ele faz essa verificação por fonte de recurso. Agora é o arquivo de restos a pagar de exercícios anteriores. A gente tem um primeiro registro, que é o registro 10, que vocês informam os saldos dos restos a pagar de exercícios anteriores. E aí não é só do exercício anterior, é de todos os exercícios anteriores que passaram com saldo. Depois nós temos o detalhamento dos restos a pagar por fonte de recurso, também aqui um mestre detalhe, tem que fechar os valores informados no 11 com o valor informado no 10. O detalhamento da movimentação dos restos a pagar, aqui são as movimentações de cancelamento, restabelecimento, atribuição e encampação. Os pagamentos de restos a pagar eles estarão contidos lá no arquivo de pagamentos da despesa. As liquidações de restos a pagar não processados vão estar contidas lá no arquivo de liquidação. Aqui, em relação às regras, então, nós temos o registro 10, que é o detalhamento dos restos a pagar, ele deve ser informado somente no mês de janeiro, tá? Você não vai conseguir informar ele em meses posteriores. No mês de janeiro, você informa todos os saldos que passaram em restos a pagar. Se a data do empenho for até 2001, o campo dotação original, que é onde vocês informam aquele crédito orçamentário completo do restos a pagar, deve ter 22 caracteres, e se for a partir de 2002, 26 caracteres. Aqui é a mesma regra que foi definida para o empenho. Sempre que for um restos a pagar relacionado à folha de pagamento, vocês não precisam informar o número do documento, ou seja, o CPF ou o CNPJ do credor. E a regra foi definida com base nesses elementos de despesa que já foram detalhados lá no arquivo de empenho. Se a movimentação do restos a pagar for de cancelamento ou atribuição, obrigatoriamente esse resto a pagar já deve ter sido cadastrado para aquele órgão, né? Se eu estou informando que estou cancelando ou estou atribuindo esse resto a pagar a outro órgão, ele já tem que ter sido cadastrado lá no meu órgão. Se a movimentação for de encampação ou atribuição, obrigatoriamente eu tenho que informar para qual órgão, para qual unidade está indo o resto a pagar ou de qual órgão, qual unidade está vindo o resto a pagar. Aqui, portanto, detalhei para vocês conteúdo e regra dos arquivos de empenho, anulação de empenho e restos a pagar de exercícios anteriores. Vamos trabalhar agora com os arquivos de liquidação da despesa e anulação da liquidação da despesa. O primeiro, portanto, a gente tem o primeiro registro, que é o detalhamento da liquidação da despesa, onde vocês irão referenciar a nota de empenho ou o resto a pagar que está sendo liquidado. Depois vem o detalhamento da liquidação da despesa por fonte de recurso, também aqui um registro mestre detalhe, onde tem que fechar os totais do detalhamento com o valor informado no registro mestre, e despesas de exercícios anteriores ou sentenças judiciais anteriores para fins de exclusão na apuração da despesa total com pessoal. Esse registro aqui é sempre que houver uma liquidação de despesa de exercícios anteriores ou de sentenças judiciais, vocês irão informar a qual mês e a qual exercício refere essa despesa, para depois, posteriormente, na apuração da despesa total com pessoal, poder ser excluídos aqueles que não se referem ao período da base móvel. Em relação às regras, sempre que for uma liquidação de despesa do exercício, o SICOM vai verificar se o empenho foi cadastrado. Sempre que for uma liquidação de despesa de restos a pagar não processados, o SICOM vai verificar se esse resto a pagar foi cadastrado lá no arquivo de restos a pagar de exercícios anteriores. E ainda, verifica se a liquidação já foi informada para o empenho, para não haver duplicidade de registros, não ser informada novamente. A data da liquidação deve estar contida no mês de referência, né? Manda o arquivo da liquidação no mês em que ela ocorreu. E calcula o saldo do empenho que ainda não foi liquidado, ou seja, você não pode liquidar um valor maior do que o saldo que ele tem a liquidar, tá? O SICOM faz essa verificação de consistência. Depois, em relação às anulações de liquidação, a gente tem 3 registros. O primeiro, detalhamento da anulação, da liquidação. O segundo, anulação da liquidação por fonte de recurso. E o terceiro, anulação de liquidação das despesas de exercícios anteriores ou sentenças judiciais anteriores. Em relação às regras, a primeira é que ele verifica se a liquidação já possui pagamento, ou seja, se aquela liquidação da despesa já possui um pagamento,
ela não pode ser anulada, tá? Para anular uma liquidação que já possui pagamento, primeiramente tem que anular a ordem de pagamento. E aí sim é possível anular a liquidação da despesa. Se a liquidação possuir aquele registro das despesas de exercícios anteriores ou sentenças judiciais anteriores, obrigatoriamente aqui no arquivo de anulação da liquidação tem que haver o registro da anulação de despesa de exercícios anteriores ou sentenças judiciais anteriores. A data da anulação da liquidação deve estar contida no mês de referência, né? Manda naquele mês em que ela ocorreu, e o valor da anulação da liquidação não pode ser maior do que o valor liquidado, tá? Essas foram, portanto, conteúdo e regra dos arquivos de liquidação da despesa e anulação da liquidação da despesa. Agora vou falar do detalhamento das extra-orçamentárias, dos pagamentos das despesas e das anulações de pagamento das despesas. Primeiro, então, é bem simples. Nesse detalhamento, a gente tem tanto para receitas quanto para despesas extra-orçamentárias. Aí vai depender do valor informado no campo, onde você identifica que é uma receita ou que é uma despesa. Regras deste arquivo também são bem simples. A primeira é que a data do lançamento deve estar contida no mês de referência, e o principal é observar bem o detalhamento das extra-orçamentárias definidos no layout. Por exemplo, lá, quando você informar que o tipo é depósitos e consignações, observar a codificação que foi definida no layout para RPPS, INSS, Imposto de Renda Retido na Fonte, ISS. Sempre observar esses detalhamentos que já estão padronizados no layout. Em relação aos pagamentos da despesa, nós temos o registro 10, que é o detalhamento dos pagamentos, onde ali vai ser informado o valor bruto do pagamento. Depois tem o detalhamento dos pagamentos por fonte de recurso, né? Então aqui também o mestre detalha, esses totais tem que fechar com o do registro 10. Depois a movimentação financeira das ordens de pagamento. Nesse arquivo vocês vão informar, aqui vocês informaram o valor bruto, aqui vocês vão informar o valor líquido do pagamento. E além disso vão informar se o pagamento foi feito através de um cheque, de um DOC, de um TED, enfim. Depois o detalhamento das retenções ou das compensações. Então aqui sempre que houver retenção de imposto de renda, de ISS, todas aquelas retenções, independente se elas ocorreram na fase de liquidação ou no pagamento, elas vão ser informadas aqui, ok? Mesmo que a retenção tivesse sido feita na liquidação, ela vai ser informada aqui no arquivo de pagamentos. E por fim o detalhamento dos valores extra-orçamentários antecipados na folha de pagamento. Aqui é um exemplo o salário família ou salário maternidade, quando ocorre aquela compensação com o regime previdenciário. Então, o empregador aqui, no caso o órgão, ele vai adiantar um valor em folha de pagamento para o funcionário. Esse valor não vai estar contemplado aqui no registro 10, ele não vai estar saindo de um empenho, e depois ele vai fazer essa compensação na hora de repassar valores ao regime previdenciário. A regra aqui, portanto, é que a data do pagamento deve estar contida no mês de referência. Envie o arquivo do pagamento no mês em que ele efetivamente ocorreu. Essa fórmula aqui é bom observar na hora de gerar os arquivos, ela tem que estar fechando essa soma para o seu arquivo poder estar correto. Então, o valor bruto da OP informado lá no registro 10, mais o total dos valores extra-orçamentários antecipados, que é aquele outro registro, o último registro, tem que ser igual ao total da movimentação financeira, que é o valor líquido informado do pagamento, mais o total das retenções. Se o tipo de OP for 1, pagamento de despesa exceto o serviço da dívida, ou pagamento de serviço da dívida, verifica se a liquidação foi cadastrada lá no arquivo de liquidações da despesa, naquele mês ou em meses anteriores. Verifica se a classificação orçamentária informada é a mesma que está lá no empenho. E o campo dotação original não deve ser preenchido, porque esse campo aqui, ele só vai ser preenchido quando for um pagamento de restos a pagar, porque a classificação orçamentária do res a pagar, ela está sendo informada nesse formato aqui, dos 22 e dos 26 caracteres num único campo. Se o tipo de OP for 3, pagamento de despesa extra-orçamentária, então não devem ser informados esses campos que se referem a empenho e à classificação orçamentária da despesa. Se o tipo de OP for 4, pagamento de restos a pagar processados, então também não devem ser preenchidos esses campos que estão separados relacionados à classificação orçamentária, porque a classificação orçamentária do res a pagar vai ser informada naquele campo dotação original. E aí lembrando que para o pagamento, né, tanto para o pagamento quanto para a informação do res a pagar,
a classificação orçamentária dele não tem que necessariamente seguir aquele padrão da instrução 05, alterada pela instrução 15 do tribunal, né? Porque ao longo desses anos aí, vocês vão ter restos a pagar de exercícios anteriores, de diversos exercícios anteriores. E ao longo desses anos, essa classificação, de acordo com a portaria 163, ela foi alterando, foram criados novos elementos, novas modalidades, foram excluídos elementos, enfim. Não teria como fazer um controle desses elementos, dessa classificação da despesa ao longo desses anos todos. Então não vai ter essa verificação de acordo com a instrução normativa do tribunal, que ela também só foi publicada no ano passado, ela vale de lá para cá, né? Aqui para o exercício de 2012. Depois verifica se o res a pagar foi cadastrado, sempre que você estiver informando um pagamento de res a pagar, ele tem que ter sido cadastrado, e verifica se a data da liquidação é anterior ao exercício de referência, porque aqui é um res a pagar processado. Você tem que informar o número e a data da liquidação desse res a pagar, mas a data dele obrigatoriamente tem que ter sido no exercício anterior, em exercícios anteriores, né? Se o tipo de OP for 5, pagamento de res a pagar não processados, liquidados no exercício, aqui mesma coisa, não preenche aqueles campos separados relacionados à classificação orçamentária, vai preencher a classificação orçamentária do res a pagar naquele campo dotação original. Verifica se a liquidação foi informada lá no arquivo das liquidações, naquele mês ou em meses anteriores, e verifica se o res a pagar foi cadastrado. Aqui também é aquela mesma regra que está lá no empenho, que está lá no res a pagar e está aqui também no pagamento. Sempre que for um pagamento de despesa relacionada à folha de pagamento, então o campo número do documento, né, o CPF ou CNPJ do credor, não precisa ser informado, né, utilizando como referência esses elementos de despesas que foram definidos. Informados os pagamentos das despesas, ocorrendo a anulação desses pagamentos, vocês vão informar nesse arquivo, onde tem o detalhamento das anulações das ordens de pagamento. As regras desse arquivo, então, a data da anulação deve estar contida no mês de referência, né? Manda essa informação no arquivo do mês em que ela ocorreu. Se for uma anulação de pagamento de despesa extra-orçamentária, então não preenche os campos relacionados a empenho e a liquidação. Essas, então, foram as principais regras relacionadas aos arquivos de extra-orçamentária, pagamento de despesa e anulação de OP. Agora vamos detalhar as informações dos arquivos de notas fiscais e cadastro de veículos e equipamentos. Nós temos o detalhamento das notas fiscais, onde vocês vão informar aqueles campos que compõem a nota fiscal. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para o campo chave de acesso, que são para as notas fiscais, que ele é informado para as notas fiscais eletrônicas. Só que foi levantada uma situação de municípios que já utilizavam a nota fiscal eletrônica antes desse padrão agora da Secretaria da Fazenda. Então, o nosso layout ele atende ao padrão dos 44 caracteres definidos pela Secretaria da Fazenda. Esses municípios que já utilizavam nota fiscal eletrônica antes e a chave de acesso deles não atende esse padrão, eles não terão como informar essa chave de acesso no SICOM. Por isso, nós deixamos o campo não obrigatório para esse ano, tá? Mas todas aquelas notas fiscais eletrônicas cuja chave de acesso atende ao padrão devem ser informados, tá? E aí, informa os demais campos que compõem a nota fiscal também. O detalhamento dos itens da nota fiscal ficou opcional para 2012, obrigatório a partir de 2013. E, por fim, o detalhamento da liquidação da nota fiscal. As regras desse arquivo, a principal mais importante, é que as informações das notas fiscais devem ser enviadas no arquivo do mês em que elas forem liquidadas, tá? É por isso que existe aquele detalhamento que eu mostrei para vocês, que vincula a liquidação com a respectiva nota fiscal. Portanto, o SICOM verifica, quando você informar, né, o detalhamento da liquidação, ele verifica se essa liquidação foi informada no arquivo daquele mês, tá? Porque ele tem que vir junto, o arquivo da liquidação com o arquivo da nota fiscal no mesmo mês, tá? Em relação ao cadastro dos veículos, a gente tem o registro 10, que é um registro de cadastro mesmo, de veículos e equipamentos. Todos os veículos do município, ainda que sejam cedidos ou terceirizados, devem ser cadastrados nesse registro. No registro 11, que é o detalhamento do gasto com combustível, lubrificante e manutenção por veículo, vocês vão detalhar os gastos de manutenção e abastecimento com esse veículo. Mas aí aqui apenas aqueles em que a manutenção e o abastecimento está a cargo daquele órgão, né? Quando for um contrato de terceirização,
em que a manutenção e o abastecimento fica a cargo da empresa e o município paga esse valor para a empresa, esse veículo vai ser cadastrado no registro 10, mas o detalhamento dos gastos, manutenção com ele, não vai ser detalhado no registro 11, tá ok? E temos ainda o detalhamento do transporte escolar, que esse é um registro exclusivamente para os veículos que atendem à educação básica, né? Então aqui vocês vão informar os estabelecimentos de ensino ou as rotas que são atendidas, a distância total percorrida no mês por aquele veículo, a quantidade de alunos que foi transportados exclusivamente para a educação básica. Em relação às regras desse arquivo, é que esse veículo ou esse equipamento ele deve ser cadastrado uma única vez. Você já cadastrou ele no primeiro mês, nos demais meses você vai informando só os gastos de manutenção e combustível com ele, transporte escolar, se for o caso. Né? O registro 10 do cadastro daquele veículo só informa uma única vez, não precisa ficar informando todos os meses. Quando você estiver informando lá no registro 11 o gasto com combustível, tem um campo que pergunta se aquele combustível ele veio do estoque do município, se o município faz estoque de combustível, ou se foi compra direta. Aqui esse conceito de compra direta não se confunde com compra sem licitação. Aqui eu estou dizendo que não foi feito estoque, eu fui lá no posto e comprei o combustível. Se você informou que foi compra direta, você obrigatoriamente tem que informar o empenho dessa despesa com combustível. E aí o SICOM vai verificar se esse empenho foi cadastrado já. Se você informar que esse combustível veio do estoque do município, então você não precisa informar os dados do empenho. E se o tipo de gasto for 8 peças, 9 serviços ou 99 outros, o campo descrição da peça ou do serviço deve ser informado obrigatoriamente. Então, essas, portanto, foram as regras e o conteúdo dos arquivos de nota fiscal e cadastro de veículos e equipamentos. Os 3 últimos arquivos que eu vou tratar agora, dívida consolidada, projeção atuarial do RPPS e dados complementares à LRF, são arquivos criados para atender a geração dos arquivos relacionados à LRF. O primeiro deles, dívida consolidada, ele apresenta saldo anterior e atual e a movimentação dessa dívida, seja de contratação, amortização, cancelamento, encampação e atualização. As regras desse arquivo são até bem parecidas com o de contas bancárias. Sempre que houver saldo de dívida consolidada no mês anterior, ele obrigatoriamente tem que informar esse arquivo no mês atual, né? E aí, ainda que não haja movimentação, ele tem que informar pelo menos o saldo anterior e o saldo atual. O saldo anterior deve ser igual ao saldo final do mês anterior e aquela continha saldo atual é igual ao saldo anterior, mais as contratações, menos amortização, menos cancelamento, mais encampação e mais atualização. Tem que fechar essa conta. O arquivo de projeção atuarial do RPPS, ele contempla a projeção anual das receitas, despesas e resultados previdenciários de pelo menos 75 anos, tendo como base o ano inicial ao ano anterior a que se refere o arquivo. A regra desse arquivo é que ele deve ser informado somente pelo órgão RPPS e somente no mês de dezembro. Ou seja, para os demais órgãos, esse arquivo sempre vai vir vazio, né? Ele tem que vir no pacote, mas ele tem que vir vazio. E para o RPPS, de janeiro a novembro, ele vem vazio, só vem no mês de dezembro. E o arquivo deve conter exatamente 75 registros. Já o último arquivo, dados complementares à LRF, ele é composto por alguns campos que não se encaixavam nos demais arquivos do layout e eram campos necessários para gerar os arquivos, os relatórios da LRF. Né? Um exemplo é o de receita de privatizações, que não cabiam em outros arquivos e foi inserido aí. A única regra que existe nesse arquivo é que os campos valor inscrito em restos a pagar não processados de incentivo a contribuinte e valor inscrito em restos a pagar não processados de incentivo concedido por instituição financeira só deve ser informado no mês de dezembro. Essas, portanto, foram as regras e o conteúdo dos 3 últimos arquivos do layout, dívida consolidada, projeção atuarial do RPPS e dados complementares à LRF.